Voltamos ao Horizonte Debate e no programa de hoje discutimos a importantíssima PEC 287 de reforma da Previdência. Professor Anderson, o que no fundo, e aí passados os dois blocos, onde exploramos muito a ideia por trás disso tudo, impactos sociais, o que é, em suma, mais importante para as pessoas em casa prestarem atenção na mudança? Bom, a PEC 287 ela é bastante complexa. Sim. Ela trata sobre vários aspectos. Porém, os mais importantes, vou tentar pontuar aqui para o telespectador. Uma delas é a instituição de idade mínima entre homens e mulheres de 65 anos de idade. Hoje, os homens se aposentam aos 65 e as mulheres aos 60 anos de idade, o que acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, se for aprovado nesse sentido. Uma outra mudança bastante importante é que a pensão por morte, hoje, ela é paga no valor de 100% do salário de benefício. Com a proposta de emenda à Constituição 287, quer-se instituir o pagamento de 50% do salário de benefício, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Então, um exemplo, se o marido falece e deixam 2 dependentes, mulher e filho, vai se pagar 50% mais 20%, 10% de cada dependente. O salário do cidadão, R$3.000, ele vai ganhar 1.500 mais 150 por cada filho. Na verdade, o cálculo do valor do benefício previdenciário é a média de 80% das maiores contribuições. Sim. Né? Mas uma grande diferença na PEC 287 é a possibilidade de pagamento de pensões em valores menores do que um salário mínimo. Só para o telespectador entender, um cidadão que ganha hoje algo em torno de R$ 1.200, no caso de falecimento, existem cálculos econômicos acerca disso. Se tiver um dependente, vai se pagar algo em torno de R$ 480. Sim. Então, é um valor muito baixo. Além disso, tem se colocado no debate aqui que os pobres serão os mais prejudicados, porém, são todos os brasileiros, independentemente da classe econômica, inclusive os funcionários públicos. Por quê? Porque os funcionários públicos vão ter uma limitação de recebimento da aposentadoria ao teto da Previdência Social, que hoje é de R$ 5.189,92. Agora, Tânia e Anderson, isso vai pegar também os juízes, isso vai pegar as Forças Armadas? Inclusive, na PEC foi incluída também a possibilidade de os parlamentares, sejam eles deputados, senadores, deputados estaduais, contribuírem para o regime geral de previdência social. Essa mudança eu aprovo e acredito que toda a população brasileira também aprove. Os juízes, promotores já têm essa contribuição limitada ao teto da previdência social para aqueles que ingressaram no serviço público a partir do ano de 2014. Porém, o grande problema é aqueles que ingressaram depois de dezembro de 2003, por conta da emenda 41 de 2003, até 2013. Esses, segundo a PEC, também serão incluídos com o valor máximo de benefício do regime geral de previdência social. Tânia, por favor. Eu não sou jurista, né? Então a minha interpretação a respeito dessa questão do tratamento diferenciado, né? Igual você mencionou, do judiciário, Forças Armadas tem sido as Forças Armadas, inclusive você vê que hoje a polícia está na rua. Sim. Né? E aí a gente vê até assim, me chamou muito a atenção que um PM postou no Facebook, chame o Batman, que nós não vamos te atender. Né? Gerando, inclusive, um mal-estar para a sociedade. As pessoas estão inseguras hoje. Porque os próprios policiais estão falando que os ladrões vão assaltar as pessoas e que ninguém vai proteger o cidadão. Então, acho que não é só a questão do salário, sabe? É o comprometimento também, que esses segmentos que, de certa forma, o cidadão paga para ter um serviço de qualidade, porque segurança é um serviço, né? Igual o judiciário, ele presta um serviço para a sociedade também. Então, acho que nesse sentido, quando esses segmentos são tratados de forma diferenciada, isso gera um mal-estar, principalmente das pessoas que têm consciência. Né? E aí, você que está nos assistindo, pense bem nisso. Por que alguém que fez um concurso público, que é legítimo, todo mundo que ingressa na carreira pública, né? Um professor, um médico, né?
um advogado, Um escriturário. um do escriturário, Tribunal de Justiça, né? todos fazem concurso e os concursos são difíceis de passar, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que criou-se um segmento social que ele está acima dos direitos dos outros, né? Então, essa compreensão ela é difícil de assimilar, né? Então, você vê o seguinte, por que para alguns você tem um aumento de 41%, para outros você tem de 14%, e para os assalariados... Você não concorda? Né? Bom, eu entendo que a PEC, por não ter incluído os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica e os bombeiros e policiais militares dos estados, foi uma questão política, porque os militares têm uma força política muito grande. Exatamente. Porém, é bom que o telespectador também entenda que os militares eles têm uma forma diferenciada de trabalho. É uma das profissões que tem maior risco à própria vida no Brasil e também no mundo. Então, o risco de morte ele é iminente. Então, justifica algum tratamento diferenciado também aos militares. Porém, eu entendo que a aposentadoria dos militares aos 30 anos, né, de contribuição para os homens e aos 25 anos de contribuição para as mulheres, ele pode ser revisto. Talvez 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres. Porque nós temos 3 regimes de previdência no Brasil. O regime próprio de previdência, os servidores públicos civis, o regime dos militares e o regime geral de previdência social. Os militares, eles justificam esse tratamento diferenciado por ter um regime de previdência também próprio e diferenciado. Talvez possa se manter alguns benefícios aos militares, tendo em vista o risco de morte iminente. Quando eles têm que fazer algum tipo de chamada, eles não têm hora para voltar, né? Eles têm que terminar aquela ocorrência. Eles não têm alguns benefícios que os servidores públicos têm, um horário certo e determinado. Porém, hoje eu entendo também que os benefícios do ponto de vista previdenciário dos militares, eles podem sim ser revistos, porque todos estão fazendo um sacrifício, né, por conta de determinados ajustes que têm que ser feitos na previdência. Gostaria só de fazer um comentário, que eu acho que sim, que existem outras profissões que as pessoas também convivem com problemas similares, né? Você tem trabalhadores que trabalham nas minas. As aposentadorias especiais. Que tem as aposentadorias especiais. Mas eles se aposentam aos 25 anos, não, os isso que eu estou trabalhadores falando. das minas. Muitos estão perdendo esse direito. Já estão perdendo há muito tempo. Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que inclusive os professores. Né? Então, você vê o seguinte, que nos últimos 15 anos, você observa que há um retrocesso desses direitos, dessas outras profissões. Né? Não é? Adilson, você percebe as pessoas, assim, numa discussão como essa nossa, de em torno de uma hora de programa, a gente já se mobiliza e se propõe a pensar. Você observa o senhor, o aposentado, essa pessoa que o senhor convive todo dia lá no sindicato, o senhor percebe ele se movimentando? As pessoas estão incomodadas, mas elas têm para onde correr? Pessoas do povão, que eu sou do povão, elas são mais simples. Mas eu vou enriquecer o debate aqui. O doutor Anso foi muito feliz em falar dos 3 regimes, eu falei 2, que o militar é um regime diferente, e o militar não se aposenta. O militar reforma. Tá certo? E tem algumas regalias. Mas o que acontece? Por que essa reforma vai pegar todo mundo? Que o regime nosso, que eu falo simples mortais, mas é uma brincadeira, que é da maioria do povão, que é o INSS, o teto máximo dele é 5.189 e alguma coisa, e 90 centavos. E quase ninguém alcança. Se fosse igualitário, era R$900 para cada um. É 5.189. E o teto máximo do regime próprio e até dos militares, ele é 33 e poucos mil. É muito alto. E tem gente por força de liminar, por força de repique, de alguma gratificação, que ganha até 364 mil no nosso país. Tem gente que ganha. Tem uma pessoa que eu não vou citar, ganha 700 mil. Então, há muitas distorções. Mas a distorção não é no regime geral, no INSS. Que isso fique claro. Essa é a nossa revolta, a bronca do sindicato. Mas isso vai mexer com muita gente e eu vou falar para o pessoal se posicionar a saber. Atrás da reforma da Previdência, vem a reforma trabalhista, que vai ser um monstro. E passando essas 2 reformas, eles vão no militar. E o grande medo do pessoal é pôr todo mundo no regime geral, pôr todo mundo no balaio só. Tem manifestação por esses dias agora, Adilson?
Olha, na verdade, teve uma, domingo, dia 18, foi pequena, eu participei, foi de esclarecer as pessoas contra a reforma da Previdência, igual a gente falou. E dia 24 de janeiro, é o Dia Nacional do Aposentado, nós vamos ter uma grande manifestação contra essa reforma. E vou falar com você, adiantar. Assim que a população foi esclarecida, essa reforma da Previdência não passa mesmo. Não passa. Ela mexe com o trabalhador, ela mexe com o pescador, ela mexe com o trabalhador rural. O trabalhador rural vai aumentar a contribuição dele, porque ele paga 1% do que ele produz. Ele vai pagar mais e vai pôr o trabalhador rural para 65 anos. Os militares estão querendo pôr o militar para 35 anos, que o Anderson foi muito feliz em falar. Então, é um tema grande. E sem contar o desemprego. Gente, eu vou falar de um pedreiro, um pintor, um metalúrgico, um carteiro, aquele pessoal camada pobre, vou falar até do pessoal mais pobre. Como é que um cidadão pobre, sem estudo, do jeito que está, ele vai conseguir trabalhar até os 65 anos, gente? Que absurdo. E se você tiver querendo uma aposentadoria maior integral, é 49 anos? Adilson. Ô, gente, alguém é bobo? Não tem jeito. Adilson, Desculpa aí, professor acabei. Anderson, Desculpa, Tânia, desculpa. Nossa, que alegria. Desculpa aí, gente, falei demais, Obrigado desculpa aí. por vocês terem vindo a debate tão importante, terem aceito o convite da TV Horizonte, e acho que é programa para em 2017 repetirmos, com certeza. O Horizonte Debate fica por aqui, mas interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!